Olá, esta é a última mensagem do ano de 2020. Daqui a alguns minutos nós estaremos num ano novo e para muitos 2020 é um ano para ser esquecido, apagado da história, da memória. Mas eu creio que não é assim que devemos considerar este ano. A Bíblia nos ensina a tratar o passado como escola. Nós temos 2020 como um ano de grandes aprendizados, um ano que nos serve para crescimento, para desenvolvimento de muitas áreas da nossa vida, da nossa fé, da nossa vida com Deus. Eu creio que há muito que nós podemos aprender, há muito que nós podemos abstrair desse ano tão confuso, tão difícil, um ano que para muitos foi um ano de perdas, de lutas, de grandes adversidades, sim, mas foi um tempo de aprendizado. E quando nós entendemos esse aprendizado como algo de Deus para a nossa vida, nós podemos crescer, desenvolver a nossa fé. Há muito que nós podemos considerar, mas eu pensei aqui em 3 grandes áreas para nós meditarmos nessa mensagem, sobre o que nós podemos aprender nesse ano de 2020, não apenas para o próximo ano, o ano de 2021, mas aprendizados para a vida. Você vai considerar que de fato eu não estou trazendo questões novas que você não conhecia, mas estou aqui trazendo e tentando trazer à nossa memória aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós sabemos que faz parte da verdade de Deus, da Bíblia Sagrada para a nossa vida, mas que alguém de vez em quando precisa nos lembrar. Nessa última mensagem de 2020, eu quero lembrar destes ensinamentos tão preciosos que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos deixa para aprendizado para a nossa vida toda. O que 2020 nos ensinou para a nossa vida, para a nossa caminhada? Primeiramente, 2020 nos ensinou que de fato nós não sabemos o que se passa com o nosso futuro. Nós não sabemos, não temos o controle de muitos aspectos da nossa vida. Realmente não sabemos o que sucederá. Nós sabemos disso. Você virou o ano de 2019 para 2020 sabendo disso. Mas outra coisa completamente diferente é vivenciar isso, é encarar essas situações na prática. A Bíblia nos ensina em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16, o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância a essa é semelhante, a essa é maligna. Esse texto nos ensina que nós temos uma compreensão extremamente limitada do tempo, da história. Nós não sabemos de fato o que acontecerá amanhã. E trazendo agora a nossa realidade, amanhã já é 2021. Nós não sabemos o que nos aguarda nesse próximo ano. Nós não sabemos as adversidades que nós poderemos enfrentar e nem as alegrias e conquistas que teremos. Os nossos planos, por mais detalhados que sejam, por mais pensados e elaborados, nós de fato não sabemos o que sucederá amanhã. Portanto, a vida ela é em muitos sentidos limitada. Esse texto nos ensina que temos uma compreensão limitadíssima, não apenas do tempo, mas das circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós não temos controle sobre epidemias, pandemias, acidentes, perdas, problemas financeiros. Há muitas coisas que nós podemos controlar aqui e ali, há muitas coisas que dependem sim da nossa previdência, da nossa precaução, mas a maioria delas não depende de nós. Catástrofes, tragédias, a vida nesse sentido ela é muito complexa e nós não temos controle. A vida então, diz Tiago, é como uma neblina.
que é passageira. Existe e logo mais não existe. Está aqui e de repente não está mais. Veja só quantas vidas foram ceifadas na nossa cidade, no nosso mundo. Se pensarmos, há muitas outras doenças que ceifam vidas diariamente. Acidentes, tragédias, catástrofes, ceifadoras de vidas. E muitas famílias passam pela dor do luto. Contudo, 2020, todas essas catástrofes, doenças e problemas foram acrescidas a essa pandemia. Ou seja, nós, sim, vivemos dias que nós não podemos saber ou identificar ou ter a certeza de como será, se estaremos vivos até. Você já parou para pensar nisso? Que a nossa vida, ela é como uma neblina, a sua vida é passageira. Nós não sabemos o dia que o Senhor irá nos chamar. Portanto, é necessário estarmos prontos, preparados, estarmos firmes em Cristo Jesus, para que quando assim Ele nos recolher desse mundo, estejamos contentes, felizes, sabendo que concluímos aqui a nossa missão e estaremos vivendo para sempre com o Senhor. Essa é uma realidade. A Bíblia nos ensina que a morte é uma realidade. E se algo importante que nós aprendemos em 2020 é que ela chega. Ela pode chegar para jovens, para homens e mulheres, para idosos, até mesmo para crianças. Mas nós precisamos então estar com a nossa vida à disposição do Senhor, para que quando a morte vier, não seja o fim, mas pelo contrário, seja um momento maravilhoso de reencontro com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Portanto, Tiago vai dizer que viver pensando que é dono da própria vida é uma jactância, é uma arrogância, é uma pretensão vazia. Se você acha que você domina a sua própria vida, se você acha que você tem o controle de tudo, isso é uma pretensão. Você é arrogante, você não consegue controlar a própria vida. E mais, Tiago vai dizer que esse pensamento é maligno, esse pensamento não vem de Deus. Então tire toda a pretensão e arrogância do seu coração. Entre em 2021 mais humilde, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é quem rege, quem controla, é quem nos leva, é quem nos conduz conforme a sua vontade. Mas também, 2020 nos ensinou que Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor de todas as coisas, não importa o que aconteça. Ele continua sendo Deus, não importam as adversidades. Deixe-me lembrá-lo algumas características de quem é o nosso Deus. Lembre-se que Deus é o Criador de todas as coisas. O Salmo 90, versículo 2 nos diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus sempre foi, é e será. Deus é eterno, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é insondável, Deus é eterno em todas as coisas, em todas as suas características, em todas as suas obras. Nosso Deus é inigualável. E Ele não é apenas o Criador, mas também o sustentador de todas as coisas. Nós lemos em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, não há vida fora do Senhor. Se você continua vivo, se você continua existindo aqui nesse mundo, é porque Deus tem te sustentado. Quer dizer que Deus é quem manda para nós o sol e a chuva. Deus é quem rega a terra, Deus nos dá o alimento, Deus coloca o pão de cada dia na nossa mesa. Isso vem de Deus, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Não diga você, foi o meu braço, foi a minha força, foi o meu trabalho, foi o meu dinheiro, foram os meus recursos. Não foram. É Deus quem nos dá os recursos. Se Ele acordou você pela manhã, você abriu os olhos com saúde para trabalhar, para conquistar o pão de cada dia e colocar o alimento na sua mesa, foi Deus que te deu. Deus te deu a saúde, Deus te deu o trabalho, Deus te deu os recursos.
E Deus faz isso em toda a terra. Se Deus deixasse de pensar, se Deus tirasse os seus olhos da humanidade, do planeta, a vida não existiria. A vida só existe, acontece, perdura, porque Deus está regendo. Deus está nos sustentando, a sua graça maravilhosa nos envolve em todas as áreas da nossa vida. Mas deixe-me lembrá-lo que Deus também é imutável. Quer dizer que nós podemos confiar em Deus. Quer dizer que os planos e os propósitos de Deus, eles não mudam. Isso quer dizer que a história está nas suas mãos. Nós lemos em Malaquias capítulo 6, versículo 3, porque eu, Senhor, não mudo. 2 Timóteo 2, versículo 13, se somos infiéis, Ele, o nosso Deus, permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nós podemos confiar plenamente nesse Deus que não falha e que não muda. Sendo assim, Deus é ingovernável, lembre-se disso. Entre em 2021 lembrando que Deus é ingovernável. Nós somos governáveis, Deus não é governável. E isso deixa muitas pessoas desconfortáveis, porque nós queremos reinar sobre nós mesmos. Queremos que o nosso eu permaneça no trono do nosso coração, do trono da nossa vida. Queremos reinar sobre nós mesmos e gera um certo desconforto pensar que alguém está reinando em nós. Gera um desconforto pensar que nós somos governáveis, mas existe um Deus que é ingovernável, mas é isso mesmo. O nosso Deus é ingovernável. Deus exerce autoridade sobre quem tem autoridade. Ele exerce poder sobre quem tem poder sobre a terra. Ninguém neste mundo é ingovernável, nem mesmo um vírus. Tudo está debaixo do governo, das mãos poderosas do nosso Senhor, que rege o universo, com sabedoria, com graça, com a sua providência. Portanto, é importante lembrarmos, sabermos, guardarmos no nosso coração de que nós não somos donos da nossa própria vida. Há um Deus que nos governa, e é maravilhoso quando nós nos submetemos ao seu governo. Sim, porque quer aceitem isso ou não, Deus continua sendo Deus. Mesmo aqueles que não creem em Deus são governados por Ele. Mesmo aqueles que acham que Deus não existe, que Deus não é real, estão debaixo do seu senhorio, do seu poder. Mas é maravilhoso quando nós compreendemos isso, aceitamos e recebemos o senhorio dele sobre a nossa vida. E nós conseguimos então arrancar o nosso eu do trono do coração e colocar Cristo Jesus reinando na nossa vida. Aprendemos também sobre Deus que Ele é ilimitado. Ele é indelével em todos os seus atributos, em todas as suas características. Nós já sabemos disso, que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Mas esse ano nós entendemos isso de maneira muito mais próxima. Que Deus está em todos os lugares. Que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Nada está despercebido ao nosso Deus. Que Ele sabe todas as coisas e Ele conhece tudo. Nós sabemos também que o nosso Deus tem todo o poder. Toda a autoridade está nas suas mãos. O Salmo 139, versículos 7 e 8, o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Isso significa que o nosso Deus está em todos os lugares. Nós precisamos desse Deus. Eu preciso e você precisa desse Deus. Nós precisamos de um Deus eterno. Precisamos de um Deus que não muda, que não falha, que sustenta e governa todas as coisas, que não possui limitações, senão Ele não seria Deus. Veja que as circunstâncias da vida podem mudar. As pessoas podem mudar. As circunstâncias, elas são alteradas todos os dias. Problemas vêm, problemas vão.
Somos afetados com tantas coisas ao nosso redor, com as pessoas, mas Yahvé não muda, o nosso Deus não muda, o governo de Deus permanece de pé. Deus governa ontem, governa hoje, governará para todo sempre. O mesmo plano de Deus, com seu amor, com a sua graça, não foi alterado, Ele continua sendo esse Deus. Deus não muda por causa das pandemias, nós mudamos, mas Deus não muda. O Senhor, o guarda de Israel, não dormita e não dorme. Ele não pisca os seus olhos. Os olhos do Senhor estão vigilantes sobre o seu povo. Ele continua sendo Deus que acalma as tempestades. O Deus que faz do mar agitado o seu caminho e que revela nos momentos mais sombrios seus propósitos mais tremendos. Somando a isso tudo sobre quem é Deus, eu queria que você guardasse algo muito importante também no seu coração, que esse Deus, Ele continua sendo bom. Ele é Deus e Ele é bom. Ele é santo, Ele é justo, Ele é maravilhoso, mas Ele é bom. Ele governa todas as coisas, até nas calamidades, mas Ele continua sendo bom. Eu me lembro da música do Paulo César Baruch, Deus continua sendo bom. Que música tremenda, que música fantástica. Ele diz assim: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então, chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém? Você sabe tantas coisas sobre Deus, espero que sim. Espero que você conheça a Bíblia. E se ainda não conhece, eu quero incentivar você a esse ano de 2021 conhecer mais sobre Deus. Esses dias atrás, numa mensagem, eu brinquei dizendo que há uma música recorrente que diz que ninguém entende Deus, mas também ninguém estuda Deus, ninguém lê a palavra. Então leia a palavra, estude a Bíblia, aprenda mais sobre quem é Deus, aprenda mais sobre quem é esse Senhor. Ele se revelou. Podemos conhecê-lo totalmente? Não. Podemos conhecê-lo plenamente? Não. Mas podemos conhecê-lo naquilo que Ele se revelou a nós, que é suficiente para a nossa fé, que é suficiente para a nossa confiança, para a nossa caminhada de vida. Às vezes chega um momento em que tudo que nós conhecemos sobre Deus precisa vir à tona. Quando as adversidades vêm, tudo que você sabe na teoria precisa ser colocado agora em prática. 2020 foi um ano para colocar em prática tudo aquilo que você sabe sobre Deus. Tudo aquilo que você sabe sobre o Senhor, sobre a Bíblia Sagrada, sobre os planos e os propósitos de Deus. Mas entenda, por favor entenda, até mesmo nos dias difíceis, que Deus continua sendo bom. Deus não deixou de ser bom por causa das adversidades. Deus não deixou de ser bom por causa dos problemas que nós atravessamos. Deus não deixou de ser bom por causa de pandemias. Os planos e os propósitos de Deus são muitas vezes incompreensíveis para nós, pelo menos na sua totalidade dos seus planos. Mas sabemos que Deus é bom e que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E os caminhos de Deus mais excelentes que os nossos. Creia nisso. Mas por fim, o que 2020 nos ensina em relação à sua igreja? Nós aprendemos que o povo de Deus, a igreja do Senhor, continua em missão. O que é igreja? Igreja é o povo de Deus em missão. E 2020 nós aprendemos que o povo de Deus continua em missão, ainda que através de formas diferentes. Se aprendemos algo muito importante sobre a igreja em 2020, é que a essência não é igual à forma. A essência permanece a mesma,
mas a forma pode ser alterada, ela pode ser mudada. A igreja precisa entender que para fazer missão, a essência sempre é a mesma. A igreja sempre continua sendo a mesma igreja, Cristo continua sendo o mesmo, o evangelho e a palavra. O anúncio e a proclamação da igreja é sempre o mesmo. Contudo, a forma, ela é dinâmica. A forma pode ser alterada, pode ser mudada. Pense você que acompanhou cultos, mensagens, estudos bíblicos pela internet. Você que talvez nunca teve tanto traquejo para mexer assim com redes sociais. Lá estava você no Instagram, lá estava você no Facebook, lá estava você no YouTube assistindo vídeos de mensagens, de cultos. Porque a forma mudou, mas não a essência. Nossas crianças, tendo a sua escola bíblica dominical de uma maneira tão diferente, através de aplicativos, das camerazinhas, onde as professoras poderiam ali interagir com os alunos. A essência é a mesma, mas a forma foi totalmente nova, totalmente diferente. A maneira de você colaborar financeiramente com a igreja, e como nós podemos dar graças e louvar ao nosso Deus, porque Deus sustentou esse ministério financeiramente, nada nos faltou, pelo contrário, nós pudemos ajudar pessoas durante esse tempo de pandemia, durante esse tempo de adversidades. Muitas famílias foram agraciadas, foram abençoadas através da sua vida, através das colaborações financeiras que você fez, mas você fez isso de uma maneira diferente. Você aprendeu que pode fazer uma transferência. Agora temos o Pix e vejam que a forma ela muda, mas a essência de sustentar a igreja de Deus permanece a mesma. Você tem participado da Santa Ceia do Senhor de maneira diferente. Muitas vezes você sozinho ou talvez na sua casa, você junta a sua família, come o pão, bebe o cálice, mas a igreja reunida em todas as outras casas fazem o mesmo, no mesmo momento, na mesma hora, e demonstramos que a nossa comunhão e a nossa unidade, ela não está presa entre quatro paredes de um templo, porque a essência é a mesma, ainda que a forma seja diferente. A missão da igreja é o porquê, a forma é como. O porquê continua sendo o mesmo, mas o como ele é mudado, ele é alterado. O porquê é a razão de existirmos, é a razão de vivermos. Como são as tarefas que executamos, e as tarefas elas podem ser alteradas. O que faz parte da nossa essência? Faz parte da nossa essência que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Não é isso que Jesus nos ensina? Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A forma de você brilhar pode ter mudado, mas você continuou brilhando nesse ano. Entenda, você continua brilhando, você continua demonstrando os valores do reino de Deus, independente se os tempos são diferentes, independente se de uma forma diferente. Nós demonstramos que somos sal da terra e luz do mundo, lidando com as catástrofes com serenidade, com tranquilidade, lidando com os problemas da vida de forma tranquila, em paz, tendo sabedoria para lidar com as situações, tendo sabedoria e graça para saber o que fazer, de uma maneira tranquila. Nos momentos de catástrofes, nós não entramos em desespero, não, porque nós cremos um Deus que está regendo o universo, que está regendo as nossas vidas. É por isso que a igreja continua fazendo missão, ganhando pessoas para Cristo Jesus, fazendo discípulos de todas as nações.
Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja continua fazendo discípulos. E você teve uma grande oportunidade nesse ano de 2020, de estar mais próximo da sua família, de olhar para o seu filho, para a sua filha e dizer: eu preciso fazer do meu filho um discípulo de Cristo, eu preciso fazer da minha filha discípulo de Cristo Jesus, eu preciso fazer da minha casa um local de discipulado, de aprendizado, de crescimento, de envolvimento espiritual. Aprendemos que a nossa família, a nossa casa, é o lugar onde devemos brilhar primeiramente. Muitas pessoas, muitos pais, muitas mães perceberam coisas tão importantes na vida dos seus filhos, necessidades tão urgentes e latentes que não foram vistas antes, mas agora os seus olhos estavam ali. Seus filhos estavam estudando pertinho de você, estavam tendo aula ali do seu lado. Eles estavam com as suas dúvidas, eles estavam com as suas carências de alma, de coração, ali do seu lado. E você foi levado a perceber isso. Isso é muito bom. Perceba que a sua família, perceba que a sua casa é o primeiro lugar onde você deve fazer discípulos. Fazer com que a sua casa seja um local onde reina a paz de Deus, onde reina o projeto de Deus. Continuamos também sendo uma igreja perseverante. Perseverante em quê? Veja só, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto fala de um projeto, daquilo que o Senhor, através do Espírito Santo, estava fazendo com aquela igreja que recém-nascida, né, após o dia de Pentecostes, e passados muitos anos. Esse relato aqui de Lucas, já haviam se passado muitos anos depois do dia de Pentecostes. Ele estava trazendo um resumo do que havia acontecido durante todos aqueles anos passados. E aquela igreja perseverava unânime, ela perseverava no fundamento dos apóstolos, na doutrina, na comunhão do Espírito, no cuidado com os necessitados e nas orações e nas intercessões. Vivemos um ano diferente, mas a missão da igreja, nesses aspectos, ela permaneceu. Ela permaneceu firme nas doutrinas, estudando e meditando na palavra. Ela permaneceu na comunhão do Espírito, e entendemos de maneira tão maravilhosa que essa comunhão do Espírito extrapola paredes. Percebemos também que a igreja continua com seu cuidado com os necessitados. A nossa igreja continuou perseverante no ministério de misericórdia. A casa de hospedagem Betesda não fechou nem um dia suas portas. Muitas famílias necessitadas foram atendidas. Famílias que precisavam de questões específicas foram atendidas. Muitas casas foram abençoadas através dos cuidados de misericórdia. E permanecemos também firmes nas orações. A igreja continuou orando, a igreja continuou intercedendo. E quantos resultados de oração nós podemos compartilhar? E ainda continuamos abençoando uns aos outros através das nossas vidas, através dos dons e dos talentos que Deus nos deu. Efésios 4, 7 e 8 diz que a graça de Deus foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, Jesus levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
E assim, nós podemos crescer através dos nossos dons e talentos. Você pode demonstrar, através dos seus dons e talentos, a graça de Deus se espalhando na sua casa, na sua vizinhança, em muitas outras famílias, em muitas outras casas. Que você possa entrar em 2021 assim. O que você pode fazer para abençoar as pessoas? O que Deus colocou em suas mãos? Como Deus te capacitou? Lembrando que um dom espiritual é tudo, exatamente e totalmente, tudo aquilo que você faz através do Espírito Santo na sua vida. Isso é um dom espiritual. Ele tem te capacitado a quê? O que ele tem movido o seu coração? O que Deus tem te incomodado? O que o Espírito Santo tem incomodado o seu coração, a sua alma para fazer, para abençoar vidas, para abençoar gente? Faça. Coloque a mão no arado, arregace as mangas da camisa e abençoe vidas, abençoe gente, através dos seus dons, através dos seus talentos, através daquilo que Deus colocou na sua vida, que é diferente do outro, que é diferente das outras pessoas. Deus tem pacotes únicos para a vida das pessoas, pacotes de dons, de talentos, de forma que na sua multiforme graça, sabedoria, inteligência e criatividade, Deus faz com que sejamos abençoados uns pelos outros. Nós podemos, em um meio tão difícil, em um tempo tão complexo, demonstrar o Evangelho através das nossas decisões, através das nossas ações, através das nossas reações. A maneira como nós reagimos demonstra o Evangelho nas nossas vidas. Por que é tão importante isso? Porque o Evangelho continua sendo necessário. Estamos entrando em um novo ano, mas o Evangelho continua sendo necessário para transformar, para libertar, para curar. O Evangelho continua sendo a mensagem que transforma vidas. O Evangelho continua sendo a mensagem que muda famílias. O Evangelho continua sendo a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que traz esperança, que traz paz. Isso não mudou. O Evangelho continua sendo o caminho de Deus em demonstrar o amor de Cristo Jesus. O Evangelho continua sendo necessário. Portanto, seja você um proclamador dessa mensagem, seja você um proclamador do Evangelho. O ser humano continua precisando de salvação. Vivemos um ano atípico, mas as necessidades do ser humano continuam as mesmas, e assim continuará. Ele continua precisando de Cristo, porque Cristo é a resposta. Cristo é a resposta para as nossas catástrofes. Cristo é a resposta para as nossas adversidades. Cristo é a resposta para a falta de paz. Ele é a resposta para a falta de alegria. Cristo é a resposta para a falta de sentido para a vida. Porque Ele é quem preenche o nosso coração, nos dá sentido para viver, nos dá senso do que estamos fazendo, na história. Ele nos traz verdadeira e plena alegria. Que esses ensinamentos possam acompanhar o seu ano de 2021, mas possam acompanhar também a sua vida, a sua caminhada. Que nós possamos aprender a viver na dependência de Deus, na dependência do Pai, crendo que Ele é o sustentador de toda a vida. Que você possa aprender a depender dEle, que você possa crer no Senhor e crer que Ele é bom, não importa as circunstâncias que aconteçam. Que você continue crendo, amando esse Deus e servindo Ele através da sua vida. Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Apesar de tudo que nós vivemos e passamos, louvado seja o Teu nome por este ano de 2020, porque apesar de tudo cremos que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo um Deus bom. Nós cremos e confiamos nisso. Pai Santo, abençoe cada família, cada vida. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. Que o Senhor nos dê um ano de 2021, um ano de conquistas, um ano de alegrias. Que o Senhor nos abençoe para que essa pandemia possa perder a sua força, para que uma vacinação possa ser bem sucedida. E não só isso, Pai amado, para que possamos crescer
no conhecimento do Senhor, na Tua palavra e na proclamação do Teu Evangelho. Guarda-nos, ó Deus, em Teu nome. Livra-nos, ó Deus, dos perigos, livra-nos do mal, que possamos aprender a depender de Ti e a viver no Senhor. Firma os nossos pés em Ti. Obrigado. Obrigado por podermos confiar em Ti, saber que o Senhor é Deus e bom, e saber que podemos continuar confiando em Ti para o próximo ano e para todos os anos de vida que assim o Senhor nos conceder aqui neste mundo. Abençoe-nos, ó Deus, com a Tua graça e com a Tua paz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Um 2021 abençoado para você.